Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Estamos na terceira aula do livro Profetas Maiores, do curso básico de teologia do Instituto IBADEP. Essa apresentação é para que todos vocês que estão vendo este vídeo e desejarem também participar do curso teológico, se inscreva aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e Socorro, a Rua Mazzolini, número 130. A aula todas as segundas-feiras, das 19h30 às 22 horas. Você é o nosso convidado. Ou também maiores informações pelo telefone 988 14 61 17. Vou entrar agora ao templo, onde está sendo ministrada a aula, a terceira aula. E que Deus nos abençoe. Ele acha que vai acostumando. Chega no ponto que ele acostumou com o fato de pecar. O povo de Israel, a ponto de chegar a pegar um Professor Giovanni, e levar a sacrificar para um Deus pagão, evangelista convencionado. o espiritual do povo estava cauterizado. O povo já não tinha noção mais do que era certo ou errado. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode. Pode acontecer na nossa vida? Que Deus nos livre e nos guarde. Mas pode. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes começa com algo fútil. Sabe, uma coisa bem simplesinha, uma coisa bem... uma coisinha de nada. Sabe? Isso aí não tem nada a ver. Sabe o nada a ver? É esse nada a ver que você vai ver no negócio. Começa por aí. Mas aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada. Eu conheço gente que faz pior. Entende, irmão? Então, qual o nosso mal? Às vezes a gente quer adequar a nossa vida pela sociedade, ou quer adequar a nossa vida pelo contexto que vivemos, ou quer adequar a nossa vida pelo que nos faz bem, do que é gostoso, do que a gente gosta. Entendeu? Então, daqui o que a gente faz? A gente pega, coloca um pedaço de madeira desse tamanho no meio da cara da gente, e a gente pega uma pinça e quer tirar um cisquinho no olho do irmão. Não é verdade? Os irmãos já viram o termo, o sujo falando mal lavado? Às vezes a gente acontece isso. A gente está sujo falando mal lavado. É o rasgado para frente. Rasgado para frente. Então, é bem isso que acontece. Isso vai passar assim, está acontecendo. Irmão, a vida espiritual, ela é tão séria e tão importante quanto a gente cuida da saúde. Se a gente vai falar na garganta, uma coisa que está uma febre, hoje não passou, mas não passou, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que vai fazer é o médico. Não é verdade? Essa vida espiritual é diferente. Hoje eu não quero nada, amanhã eu não quero nada, hoje eu não quero nada, esse mês eu não quero não sei o quê, nesse semestre eu não vou fazer o quê, nesse ano eu não vou fazer, nessa década eu não vou fazer. Ele começa a despertar assim. Irmãos, entende? Então, só que o que acontece? Para a gente ir no médico, a gente tem medo, porque todo mundo tem medo de morrer. Quem passa aí, eu tenho medo de morrer, não tem. Né? Então, todo mundo tem medo de morrer. Então, quando vai no médico, você quer sarar, você quer que acabe a dor, você quer que acabe o sofrimento, você quer estar bem. Então, você vai no médico. Só que o que acontece na vida espiritual? Às vezes a pessoa não tem a humildade de buscar. Olha, eu não estou bem espiritualmente. Olha, eu estou mal.
Eu estou precisando tomar uma apresentação espiritual. Quem tem para dar? Quem sabe aplicar a apresentação espiritual? Ou o pior de tudo, que às vezes acontece nas vezes no meio do ministério. Aí eu sempre me história que eu quiser, eu faço, não tem coisa para fazer. Sabe onde faz? Depois de fazer. Então, irmãos, a gruta de Jeremias é o nome do lugar onde um pouco fora do muro septentrional de Jerusalém, onde, segundo essa tradição, Jeremias chorou lágrimas amargas e compôs essas pesarosas elégias, composição musical sobre o tema triste e luto. Ou seja, eu vou entrar aqui, mas depois a gente vai do lado dos lados que eu vou falar. Nós pegamos a estrutura do livro de Lamentações, os irmãos vão entender que é um poema. E também um acróstico. O que é um acróstico, irmão? Quem falou? O que é um acróstico, irmão? Exatamente. É um escrito que eles usavam na ordem alfabética. Por exemplo, vamos dizer assim, Jesus. Cada letra que a palavra Jesus começa com uma outra letra para fazer uma adoração, ou no caso, um hino fúnebre. Só que, no caso dos judeus, eles pegavam cada letra do alfabeto hebraico, e cada letra, cada parágrafo começava com essa letra. Era algo bastante comum entre os judeus para auxiliar a memorização. Eles utilizavam dessa forma literária, mas não deixava de ser um poema. Os irmãos entenderam? Todos entenderam? Essa forma literária, nós vemos no capítulo 1 e 2, e também no 3. No 3, irmãos, no 1 e 2 ele faz esse poema. No capítulo 3, se o irmão não vê, ele não tem mais 22 versos como é os outros capítulos. Ele tem 66. Por quê? Stefano, por que ele tem 66 capítulos? Quem mais? Pode dizer. Os 66 livros da Bíblia? A primeira vez que eu li isso aí, até parece que faz alusão, mas não é. É mais ou menos o que eu estou fazendo, é por causa da estrutura do livro. Vamos pensar um pouco. Pensa. Irmão, analisar a Bíblia é isso. Eu li e entendi. O que eu faço? Vou perguntar do meu mãe. Vou perguntar ao pastor. Vou perguntar, eu não entendi, eu começo a pensar, irmão. Olha, graças ao Espírito Santo. Entendeu? Vamos pensar. Nós estamos falando do quê? De estrutura de poema. Quantas letras o alfabeto hebraico tinha? Ó, eu falei no capítulo 1 e 2, cada verso ele começava com a letra com a letra do alfabeto hebraico, na ordem. Olha isso ver. No capítulo 1 e 2, ó, Aleph, Bet, Minel, Dal, E. Os irmãos estão vendo? É uma próxima.
inspirado por Deus para a posteridade. Irmão, estou entendendo que de forma interessante que Jeremias fala. Agora, uma outra coisa. Os irmãos, vem muita citação de Jeremias na Bíblia, no Novo Testamento. Na Bíblia não, perdão. No Novo Testamento. Os irmãos entendem que um profeta, de uma pujança, de um temor, de uma ousadia como Jeremias, ele não apareceu em não é algo interessante? Tá certo, Isaías, ele foi um profeta messiânico, mas ele foi citado no Novo Testamento dos seus escritos uma vez atrás da outra. E os irmãos entendem que Jeremias foi citado muito poucas vezes. Sim ou não? Aqui no Mateus capítulo 16. Só não lembro o versículo. Capítulo Mateus 16. Olha que interessante. A partir do versículo 13. Todos encontraram? Eu vou ler porque eu quero ler isso que eu estou. E chegando Jesus à porta de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Irmão, essa é uma das únicas citações de Jeremias no Novo Testamento. E a citação que ele recebe de Jeremias era uma comparação com o Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo o tamanho da expressão que esse profeta teve no mundo judeu, ou na Bíblia, no Antigo Testamento? Irmão, uma coisa, se alguém falar assim, ó, aquele rapaz pregando lá, parece aquele coitadinho que virou noivo. Se alguém falar assim, ó, o rapaz pregando lá, parece o Babi Santana, já viu? O João vai para o Babi Santana, viu? Depois o outro fala assim, ó, aquele fulano pregando lá, ele parece o Billy Graham, o jeito que ele coloca. Jeremias falou assim: quem diz que não há vontade de Jeremias? Eu não estou entendendo a expressão que ele teve, para onde ele estava. Não me ajuda a chupar essa manga, porque eu estou um pouco meio confuso agora. Veja bem, Jeremias tem uma expressão dessa. E se nós formos ver lá em Hebreus, capítulo 11, no rol dos heróis da fé, ele termina o capítulo dizendo isso aí, estamos sujeitos às mesmas fraquezas que nós somos. A Bíblia diz isso, sim ou não? Ninguém fala por ela, sim ou não? Sim. Fala isso. Então, aqueles homens que estavam no rol dos heróis da fé, eles são sujeitos às mesmas fraquezas que nós. E o mundo não era digno desse? Jeremias, como homem, então, sujeito à mesma fraqueza que eu e você. Sim ou não? Sim. E por que Jeremias ele tem uma expressão do povo de Jesus com ele? Não foi nem com Jesus com ele. Porque a vida dele era saudável, no caso. O que nós estamos fazendo na vida do povo de Jesus? Pode pensar, irmão? O comparativo aqui não é eu quero ser igual ao pastor X, Y, Z, H, seja o que for. Não é isso. O que nós estamos fazendo na nossa vida
ou que sim ou não, não sei da vida de cada um, se nós estamos ou não sendo comparados com Cristo. Não comparação de forma igual a mas de uma forma que a nossa vida resplandeça a Cristo. Eu já contei a história com um pouquinho do ouro aqui no Condé? Quem já ouviu? Não ouviu a história com um pouquinho do ouro? Eu estava ouvindo o depoimento, era um depoimento, mas não é uma operação. Mas eu contei isso para você. Acho que eu estou ficando velho, só 2 dias, eu estou contando as coisas mais de uma vez. Né? E esse pastor estava dando depoimento que ele era o Ulisses. O trabalho, a função dele era o Ulisses. Quem sabe que é o Ulisses? Quem trabalha é o e ele estava dizendo, explicando que quando ele treinava uma pepita de ouro, ele colocava uma cutuquinha, ele falou, uma esfera cortada ao meio, que eu achei feliz. Essa é apenas uma exposição para degustação da aula, onde todas as segunda-feira, às 19h30, às 22 horas, nós temos aqui na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a rua Mazzolini, número 130, Centro Socorro, São Paulo. Você pode também, se quiser vir participar da aula, independente de estar inscrito ou não, fique à vontade, para você poder assim assimilar, entender, poder conhecer as formas de ensino, os princípios bíblicos da Palavra de Deus, independente de você se inscrever para fazer ou não o curso, você pode vir assistir às aulas normalmente. Os inscritos, obviamente, eles fazem parte de um currículo, onde no final receberão um certificado de ter concluído o curso básico em teologia, que tem duração de 2 anos. Porém, depois pode ser inscrito ao ensino também médio, né, o curso médio, e até o curso de bacharel em teologia. Enfim, aí vai de cada um o desejo de dar sequência à sua vocação, ao seu chamado. Então, fica aí essa apresentação para a degustação de todos os que ouvirem e verem esse vídeo. Nós temos o professor evangelista Giovanni, que está hoje ministrando, né? Evangelista convencionado pelas Assembleias de Deus Ministério de Madureira. E também temos o presbítero Paulo, que é o outro monitor. Uma semana um dá uma aula, outra semana o outro, para não tornar também cansativo, porque os nossos professores, eles são voluntários, eles não têm aqui uma verba, um salário, né, um valor para poder dedicar somente a aula. Pelo contrário, eles têm os seus trabalhos diários e dedicam um tempo para estudar, preparar a aula, e de uma forma assim voluntária, de amor, eles vêm aqui dedicar aquilo que eles procuraram conhecer, para junto com os alunos também aprender. Então é um aprendizado recíproco, do aluno para o monitor e do monitor para o aluno. Embora o monitor ele já tenha o curso já formalizado, né? Já concluiu, já está assim habilitado para poder licionar. Mas mesmo assim, o saber não ocupa espaço. A gente está todos os dias aprendendo. Então fica aí o nosso convite a todos, e que você possa, desejando participar,
vir conosco aqui, olha, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo tempo dedicado a ver e ouvir este vídeo. Amém.